Gente querida do terror, Nadna, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, como vai? É um prazer enorme estar aqui, podendo tornar pública uma experiência vivida por mim que realmente marcou. Talvez eu caia no lugar comum, repetindo o que muitos já falaram aqui. É indiferente se as pessoas irão acreditar ou não. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que essa experiência influenciou na minha vida, e sei também o prazer que sinto em poder dividi-la aqui no canal. Parece que é um peso que sai dos meus ombros. Vou começar o meu relato escolhendo um nome, claro, fictício, por ser uma exigência do canal. Então, meu nome será Augusto. Augusto ou Guto, indiferente, porque na minha vida pessoal, na minha vida real, eu tenho um apelido e convivo bem com ele. Então, tentando me definir, um cara normal. Um jovem sonhador, um jovem que gostava muito de ler, gostava muito de arte, um jovem que tinha várias paixões, entre elas, cultura e futebol. Futebol e cultura, completando o triângulo mulheres. Ai, como eu gostava de mulheres! Ai, como eu gostava de mulheres! Aí alguém pode dizer, pô, mas que baixaria, né? E daí, o cara que é homem gosta de mulher, não precisa estar, se autoafirmando. Pô, quem é, não diz. Não dá para entender esse machismo, essa coisa de querer se mostrar o rei da testosterona, não. Eu sempre gostei da figura da mulher. Sempre fui apaixonado pela plástica do corpo feminino. Cá entre nós, se Deus criou algo mais bonito, mais completo, que é a fêmea de cada espécie, com certeza guardou para ele. Então, eu vivi fascinado por um universo que não era assim, digamos, proibido para os jovens, mas era muito normal. E é claro, Sr. Romário, existe uma máxima que eu discordo, na maioria esmagadora das vezes, que fala: nada está tão ruim que não pode piorar, mas tudo na vida tem exceção. E um grande exemplo está embutido nessa experiência que eu vou relatar agora. Eu sei que eu estou sendo meio confuso, mas se eu chegasse e conseguisse me definir de uma forma clara, aí com certeza seria mais difícil no final do que de entender exatamente o que significou essa experiência na minha vida. Mas então vamos voltar à linguagem popular. Augusto, jovem de 25 anos, terminando o seu curso universitário, namorando uma menina incrível, a Natália, pensando futuramente em juntar as escovas de dente no mesmo armário, ter uma vida em comum e se dedicar à profissão, porque os dois eram recém-formados, gostavam do que tinham escolhido para suas vidas e teriam tudo para dar certo. Mas os dois, nós éramos um casal, que casal, que nós convergíamos em algumas ideias, talvez para muitos malucas. Pô, terminou a universidade? Ô, cacete, batalhou tanto, estudou tanto, então começa a fazer dinheiro. Mas a gente sonhava com o nosso ano sabático, viajar pelo mundo. Lógico, o meu objetivo não era Estados Unidos, não era Oriente, era a Europa. Vou chegar mais próximo do alvo. Meu objetivo era a Espanha. Eu não sei porquê, eu não sabia porquê eu tinha esse deslumbre pela Espanha. Era algo impressionante. Tudo que falava em termos de Espanha eu parava para ver. Pô, morando no Brasil, morando em São Paulo, sendo descendente de portugueses e italianos, sabe aquela mescla? O que eu tinha a ver com Espanha?
Espanha, principalmente Portugal, né? Se a gente for pensar, voltando à história, a Península Ibérica, Portugal e Espanha nunca foram irmãozinhos naquela época. Mas eu não tinha interesse de conhecer nem Portugal nem Itália. Eu queria ir para a Espanha. E a Natália? A Natália, ela queria viajar, conhecer novos países e falar outros idiomas, sabe? Chegar perto de culturas diferentes, gente diferente. Então eu acredito que se a gente não tivesse feito o que fez, de parar o trem e descer, e tirar um ano, com mochila nas costas, para visitar a Europa, nós não seríamos felizes. Talvez nem estivéssemos agora comemorando nossos 30 anos de casado. Algo me dizia que seria importante para a Natália realizar o sonho. E que seria vital para mim concretizar aquele plano. Não sei se notou a diferença, mas existia assim. Para mim, era muito mais do que uma curiosidade. Sabe, dentro de mim, eu imaginava que eu estava buscando o autoconhecimento. Porque até então, até os meus 25 anos, eu, durante boa parte da minha vida, eu tinha sonhos, uns bons, outros nem tanto, alguns ruins, mas todos envolvidos, ou todos como cenário, a Espanha. Embora nunca tivesse ido até lá, mas algo me dizia que eram as terras espanholas que estavam ali nos meus sonhos. E o mais impressionante, que em todos esses sonhos tinha uma figura de mulher. Uma figura de mulher que eu não conseguia enxergar o rosto, não conseguia enxergar nada. Mas eu tinha dentro de mim que era espanhola. É coisa de maluco. Tudo bem. Mas já que era uma loucura minha, eu tinha que buscar respostas. Foi aí que eu me identifiquei com o seu canal, a questão de ser um Nadina. Eu sou um Nadina. Eu descobri que não adiantava fazer pergunta, que eu não ia chegar em lugar nenhum. Podia fazer terapia, podia ir para psiquiatra, podia, sabe? Mas não, eu tinha certeza que eu tinha que ir em busca de lugares, cheiros, pessoas, descobrir no meu dia a dia, no meu mundo real, o que acontecia ou o que originava aqueles sonhos que, se eu fosse entrar a fundo mesmo no conceito, podia afirmar serem sobrenaturais. Juntamos todos os trocados que tínhamos, juntamos as nossas habilidades profissionais, porque precisaríamos viver na Europa. Então teríamos que ter uma fonte de renda, e essa fonte de renda viria em venda de artesanato, alguma coisa que a gente produzisse, ou até mesmo algumas faxinas. Nós dois éramos fluentes em inglês, o nosso espanhol era o portunhol de cada dia, mas daria para entender. Então tínhamos certeza que teríamos dificuldades, mas que conseguiríamos viver o ano sabático e quem sabe até com alguma qualidade, voltando com os trocados no bolso. E lá fomos nós, felizes da Silva. Claro, o primeiro destino, Espanha. Eu tinha que começar o meu ano tirando essa dúvida. Então iríamos explorar a Espanha, depois França, aquela Europa tradicional, depois a França, saindo da Espanha, lá pela região de Bordeaux, talvez a gente fosse na Costa Azul, talvez a gente seguisse por Le Mans, talvez a gente chegasse em Paris, de Paris, a gente tinha aquela coisa de Le Havre, lá na Normandia, para ver a invasão do dia D, para ver a terra onde viveu Monet, ou seja, tudo nos chamava a atenção. E se realmente os planos dessem certo, já estaríamos ali em Calais, de Calais a Dover, era o Canal da Mancha, não tinha o Eurotúnel ainda. Aí de Dover a Londres nós estaríamos a 100 e poucos quilômetros, quem sabe. Nós tínhamos todos os vistos necessários, não teríamos grandes problemas, mas a vontade mesmo, para mim, era conhecer a Espanha. Para a Natália, conhecer tudo o que tinha direito. E lá fomos. Ao chegar na Espanha,
Claro, um casalzinho prevenido. Nós já tínhamos marcado reserva num hostal, que nada mais é que albergue. Nosso hostal é muito legal, ali perto da Praça Cibele, bem no centro, ao lado da Porta del Sol, o calçadão dos bares, da boemia, da música flamenga. No chafariz da Praça Cibele, outro lugar assim incrível. E ali estavam nada mais, nada menos que o Museu do Prado e o Museu da Reina Sofia, da Guernica de Picasso. Meu Deus, para mim, aquilo ali resumia a Espanha. Se eu ficasse ali uma semana e fosse assistir um jogo do Real Madrid no Santiago, para mim estava feito. Mas claro que eu tinha que respeitar também as vontades de Natália. Chegamos lá no nosso albergue, muito legal, uma casa de família, os quartos divididos, uma construção antiga. Então, o banheiro era coletivo, mas muito limpinho, tudo muito bem ajeitadinho, tinha uma pia no quarto. Chegamos lá no final do verão, quer dizer, conseguimos um preço melhor, chegamos em setembro. Com o tempo viria o inverno, mas nós já estaríamos talvez mais instalados, mais habituados, mas nós buscamos o mais barato, ainda com um clima para pisar na Europa. Tudo muito bem planejadinho. Aí, claro, à noite era para a Puerta del Sol, era para os bares, era para ficar ali. Nossa, Madrid vibrava à noite. Agora, durante o dia, Museu do Prado. E eu estava em Madrid, eu estava na Praça Cibele, mas parecia que não era a minha Espanha. Sabe quando a gente está empolgado, mas ao mesmo tempo decepcionado? Tipo, é isso, mas não é isso? E por incrível que pareça, a Natália estava mais empolgada que eu. Eu era um turista. Nada contra turista, mas eu esperava algo diferente, um pulsar diferente. Mas, já que estava lá, então tratei de aproveitar. Fomos visitar o maravilhoso Museu do Prado, inacreditável, com quadros dos maiores entre os maiores, vamos dizer assim. E um deles, Goya. Aí estou eu ali. Bom, quando a gente entrou lá, tinha um livro, um catálogo, mas um material impressionante, com todas as obras do museu. Eu adorei, eu já gostava da minha mãe, eu fiquei mais apaixonado ainda, porque ela pediu, porque ela sabia que era caro. Porque na época o dinheiro era peseta. Não valia tanto quanto o franco francês, quanto a libra inglesa, quanto o marco alemão, quanto o dólar. Mas comparado com a nossa moeda, tudo pago em peseta também, não era assim a coisa mais barata do mundo. E claro, tudo antes do euro, era uma confusão de dinheiro. Saía de um país, estava em Portugal, tinha que fazer câmbio de escudo para entrar na França, na Espanha peseta, na França franco francês, na Bélgica franco belga, na Holanda o duque, depois a Itália já era a lira, depois o marco, era doideira. Mas tudo fazia parte. Tudo a gente estava pronto para encarar. Só que não conseguiríamos comprar aquele catálogo, não. Mas a minha mãe encomendou e me deu dinheiro. Eu ia ter aquilo. Quem não gosta de arte, quem não vive esse tipo de atmosfera, talvez não consiga entender, mas para nós ali, Natália e eu e Natália, já justificava a viagem. Aí estávamos ali, vendo o catálogo, obra por obra, que é coisa de ficar o dia todo. Vamos pagar um caro, vamos ficar aqui, né? Aí quando eu vejo aquele quadro, aquele rosto de mulher, coisa mais linda do mundo, morena, os olhos negros, uma pele clara, aqueles olhos pareciam que olhavam direto para mim, assim, ela tinha umas joias, era um colar, sabe, coisa, eu digo, nossa senhora. Aí eu falei para Natália, olha, que obra de arte. Como um artista consegue colocar numa tela a alma de uma pessoa,
Além de, meu Deus do céu, olha os traços dela, olha a delicadeza do olhar, um olhar triste, enigmático. Sabe, às vezes ela transmitia amor, depois ódio, dois sentimentos tão próximos. Natália só ficava me olhando. Aí eu vi aquela ideia pequena, digo, tu não tá com ciúme de um quadro. Ela, não. Eu tô até impressionada como tu consegue descrever cada detalhe. Vendo tu falar, eu entendo exatamente, eu consigo viajar no que tentou passar o autor. Eu digo, pô, não é? Ela é, mas só tem um detalhe, meu amor. O que Saturno devorando um filho tem a ver com essa mulher maravilhosa? Quando eu olho na minha frente, está um dos trabalhos mais conhecidos de Goya. Terrível. Saturno devorando um filho. Seu Amário, o senhor já teve tipo assim um choque de realidade? O senhor começou parece que a pressão caiu, o senhor começou a girar. Eu tive aquilo, e naquela de girar, era incrível. Eu via o Saturno devorando o filho e ao mesmo tempo aquele rosto lindo de mulher. Era Saturno, a criança, a mulher. Era Saturno, a mulher, a criança. Era a mulher, a criança, Saturno. Augusto, Augusto. Estava eu deitado em frente ao quadro, com Natália assustada, com alguns seguranças, alguns curiosos. Eu desmaiei. Eu saí do museu, disse, não, tô bem, fui ao banheiro, sabe, lavei ar. E ela me perguntava, o que houve, meu amor? Eu digo, eu não sei. Ela disse, tu começou a delirar, tu estava na frente de um quadro falando de uma mulher, sabe, uma coisa totalmente fora de propósito. Inclusive tinha um casal do nosso lado assim, que eles olhavam para ti, olhavam para mim, ninguém entendia. Tu estava fascinado, tu estava vibrando, tu estava descrevendo cada traço do quadro, dentro de um absurdo absoluto. Eu disse, eu não sei. Aí ela, o que pretende fazer agora? Eu digo, o que eu pretendo fazer? Eu vou respirar e vou continuar. Não, isso aí foi um delírio, sei lá. Foi quando ela me perguntou, Guto, essa mulher não tem nada a ver com aquela que habita teus sonhos? Eu, a princípio, eu digo, acredito que não. Também se tivesse, eu nunca vi o rosto dela em sonhos. Essa mulher não tem nada a ver com o teu passado. Digo, ciúme não. Eu sei que eu sou lindo e irresistível, mas a minha única princesa, rainha, tá aqui na minha frente. Já me mandou a merda, porque era uma facilidade, era coisa. Como não? Deu uma risada e coisa, seguiu. Dia todo de Museu do Prado. Dia seguinte, Guernica. Guernica. Reina Sofia, o museu. Ficam próximos, tudo ali na Praça Sibeli, no Chafariz. Madrid é uma cidade lindíssima. A gente entra na Europa quando chega em Madrid. Não que Portugal não seja Europa, é um país maravilhoso também, mas esse conceito que a gente tem de Europa, a gente encontra quando chega em Madrid, quando chega na Espanha, porque Portugal, Lisboa, Portugal em si, é aquela grande quinta, é algo romântico, algo impressionante, algo maravilhoso, é uma Paraty gigantesca, linda, mas não é aquela coisa cosmopolita de Europa. Mas Madrid é avenidas largas, impressiona. Aí nós fomos na Guernica. Guernica é um quadro, Pablo Picasso. Quem não conhece, dá uma olhadinha que vale a pena. O quadro Picasso é o papa do cubismo, das linhas retas. E o seu trabalho da Guernica fala sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, a grosso modo, a gente olha assim, acha lindo, mas não consegue entender, mas ele é dividido em quadros. Cada quadro um significado. E a gente olhando aqueles quadros, a gente conseguia entrar na pintura, a gente vê os horrores da guerra. Inclusive tem uma passagem impressionante, muito legal do Picasso, que ele estava ali recebendo na inauguração, porque a Guernica, no Reina Sofia, tem um salão só para ela. Lá não pode fotografar, lá não, aquilo ali é o templo da Guernica. E ele estava ali,
e tinha alguns generais ali, a turma do Franco, do generalíssimo. Aí o Picasso comunista, como todo mundo sabia, e os dois generais chegaram para tentar dar um tranco nele. Aí olharam, muito bonito. Ele viu os dois. Ah, muito obrigado. Ele sabia que os dois não estavam ali de maneira, ele sabia com quem eles estavam falando. Aí veio: é o senhor o autor dessa obra? Claro que o quadro da Guernica falava dos horrores da guerra civil, que logicamente envolveria o pessoal do generalíssimo, exército e coisa. É aquela pergunta: é o senhor o autor dessa obra? Ele olhou para os generais e disse: não, os autores são os senhores. Virou as costas e saiu. Ele era gênio. Discordo totalmente da ideologia dele, sou do lado oposto, todo mundo sabe, mas ele era gênio. Isso eu tenho que concordar. Ah, se ele usasse a genialidade pro bem. Mas, seu Romário, por favor, eu não quero me envolver nesse caso de política, não. Não, deixa pra lá. Mas era impressionante. Aí quando eu tô vendo a Guernica toda cheia de símbolos, eram rostos, eram animais, eram casas destruídas, eram vilas, eram morte, é uma coisa incrível. No alto, assim, tinha a figura de uma vaca. Aí eu tô vendo ali, quando eu olho, aí eu cheguei e digo: não. A Natália estava do outro lado, eu travei, digo: Natália, por favor, vem aqui. Ela chegou: o que é? Ali em cima, você está vendo um rosto de mulher nobre, um corpo todo, sabe, uma figura de corpo inteiro, aquela mulher elegante. Ela olhou: só se essa mulher tiver chifre. Aí quando ela falou isso, eu vi a vaca, eu comecei a rir. Ela: tá de novo? Eu digo: não, deixa pra lá. Eu brinquei contigo, eu tô testando, mas eu não testei não, eu vi aquilo. Eu vi aquilo e eu já não estava mais, sabe, mais entendendo nada. Era impressionante, eu estava em Madrid, eu estava na Espanha, mas eu não estava na minha Espanha, mas eu vi aquela espanhola, que eu não conseguia entender. Ela era espanhola, mas também não pertencia àquela Espanha, era uma coisa estranha, era uma coisa, sabe? Mas eu sentia. Seguimos. Eu tinha uma parceira de viagem, uma companheira, uma amiga, uma mulher, uma namorada, uma futura esposa maravilhosa. Ela era divertida, ela era guerreira, era pau pra toda obra. Se eu chegasse com ela no Museu do Prado, ela não se sentia intimidada, ela conhecia muito. Se eu fosse com ela numa arquibancada de futebol, ela vibrava, ela sabia as regras. Se eu fosse com ela para um boteco, ela botava o cotovelo, girava o martelo e não fazia vergonha também. Ela era parceirona. Aí nós fomos assistir um jogo do Real Madrid, que, olha, foi a primeira vez que nós vimos aqui. Eu estou falando ali na década de 80, 1982, 83. Hoje os estádios têm cadeira, para dentro FIFA, aquela coisa. Na época não, era tudo arquibancada. Só que na Espanha já tinha uma novidade. Aí eu sentei com a minha senhora ali para esperar o jogo. O estádio não estava muito cheio. A Madrid ia jogar com o Cádiz. E eu vejo os torcedores conversando assim, mas parecia que eles se conheciam. Que estranho. Mas nisso chega um senhor com um filho me olhando. Aí ele olhava para mim, eu olhava para ele. Aí ele pediu licença se ele poderia sentar, mas como poderia sentar se eu estava sentado ali com a minha mulher? Cara, passamos a maior vergonha, nós não tínhamos visto. Era arquibancada, era concreto que nem aqui no Brasil, mas tinha o número escrito embaixo, e cada setorzinho daqui pertencia a um torcedor. Nossa, pedimos desculpas, eles viram que a gente era brasileiro, virou... Eu digo, estou em outro mundo. Aí, quando começou o jogo, a gente aquela Madrid, né? Madrid, o Cádiz, eu nunca tinha de falar em Cádiz, tinha um ponta esquerda que acabou com o primeiro tempo. O Cádiz saiu ganhando 2-0. Aquele ponta esquerda do time saiu aplaudido, jogou muita bola, destruiu, depois ficou 5-2 pro Real. Mas foi um jogo acima do que a gente esperava. Tava tudo muito bom.
Aí o que vamos fazer na sequência? Vamos a Toledo, que fica ali na Grande Madrid, que, claro, a gente queria conhecer, que é as cidades que concentram o maior número de grandes catedrais das mais variadas religiões do mundo. É algo incrível. Toledo é a Espanha, mas ainda não era a minha Espanha. Aí de volta a Madrid, de volta ao hostal, a gente tinha que pensar já em reservar outro pouso. Foi quando Natália, brilhante, a gente podia ir para Sevilha ou podia ir para a esquerda, o mapa, tenta imaginar, do lado direito Sevilha, aí vai lá para o lado que ia para Marrocos, Gibraltar, aquele lado. Do lado esquerdo ia por Zaragoza, tinha um desertão lá. Quer dizer, Sevilha era mais turística, lógico. Mas daí ela falou, por que a gente não vai para os Países Bascos, senhor Romário? Quando ela falou Países Bascos, eu tremi. Parece que abriu um portal assim na minha frente, eu não conseguia entender. Mas claro que eu não queria falar nada, como eu não falei nada no estádio. Que quando o Real fez o terceiro gol, virou o jogo, eu olhei pro lado assim. Ali estava ela, aquela mulher na minha frente, de vestido longo, triste com o terceiro gol do Real. E com uma camisa de um clube que eu não consegui identificar. Eu digo, meu Deus. Não comentei nada. Aí quando voltei pro hostal, conversando com o filho da proprietária do albergue ali, ele perguntou se eu gostei do jogo. Ele não era fã do Real, ele era mais o Atlético de Madrid. Aí eu falei, Atlético de Madrid. Ele, como assim, né? Eu digo, não, é que eu vi uma moça muito bonita com a camisa assim, listrada, vermelho e branco. Aí ele disse, olha, tem esse desenho, mas eu acho que ninguém ia para a torcida do Madrid com a camisa do Atlético. Mas tem outros clubes aqui na Espanha, tipo Atlético e Bilbao. Aí quando a Natália falou Países Bascos, eu associei. Porque a Espanha, aqui a gente tem estados do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Então tem o gaúcho, o paranaense e o paulista, mas todos são brasileiros. Na Espanha é diferente, lá tem as comunidades autônomas. A gente pode dizer que sejam estados, só que tem os galegos, tem os catalãos, tem os bascos, tem os celtas. E tem algumas comunidades que não se aceitam como espanhóis, eles são bascos. Porque os Países Bascos é um exemplo disso. Então o sonho deles é se tornar um país independente. E os Países Bascos têm 3 províncias e cidades importantes, entre elas Bilbao, San Sebastián e Vitória. E eu não sei porquê, apesar daqueles sinal recebido, que parecia que aquela mulher estava me levando para Bilbao, Vitória me atraía mais. Era uma loucura. Era uma loucura. Eu não sabia onde eu estava indo, onde ia chegar. Mas eu tinha certeza que estava chegando. Uns minutinhos pedindo licença para fazer o pedido que é muito importante para nós. A gente sabe, é repetitivo, é cansativo, mas se você não nos ajudar, o Terror Nádina não chegará em lugar nenhum. Então se você está aqui com a gente, se você é um Nádina, se gosta do conteúdo, se se identifica, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente. Por favor, comente, nem que seja apenas um oi. Bem que a gente prefira que você participe, dê dicas, elogios, críticas, sugestões.
Porque assim você estará mostrando ao YouTube que o nosso conteúdo é de interesse. Nos ajude a crescer. Porque nós somos um canal novo e ainda não alcançamos as metas impostas pela plataforma Canais Recém-Criados, que são 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações. E só com a sua ajuda nós vamos chegar. Então, repetindo, inscreva-se, deixe like, comente, clique sino de notificações para receber mais vídeos por nós publicados e, se por acaso achar que a gente merece, envie-nos um Pix, pois não estamos monetizados. E qualquer centavo será bem-vindo. E sempre lembrando de agradecer a quem confia no canal e envia suas experiências via e-mail, porque elas são o combustível que movem a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E ali está a Natália, com mapas, não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada, era tudo no mapa, tudo no riscado, tudo ali, medido. Ela disse: nós podemos pegar um ônibus aqui, vamos até Zaragoza, aí nós estaremos nos Países Bascos, aí podemos ir a São Sebastião, podemos ir a Bilbao, tem também os caminhos de Compostela, que são muito conhecidos, já estaremos na fronteira com a França. Eu falei, e queria Gasteiz. Ah, como é que é? Eu disse, eu quero ir a Gasteiz. Ela olhou para mim assim, você conhece Vitória? Eu digo, não. E como você sabe que Vitória, em basco, é Gasteiz? Eu olhei para ela, meu amor, eu não sei. Eu falei isso. Ela ficou impressionada. Já afastou as outras opções? Então vamos para Vitória. E fomos. Vitória, uma cidade que na época, lá pelo início dos anos 80, estava com seus 200.000 habitantes. Uma cidade que estava prestes a completar 800 anos. Uma cidade de muita história, muita dor, muita luta. Capital da província de Alavas, na comunidade autônoma basca. Sr. Romário, nós somos de ônibus, porque ônibus na Europa, pelo menos na época, era o transporte mais barato. Por ser desconfortável, como eles diziam, aquilo era uns pulos. Mas quem tinha trem, não ia de ônibus, o trem era mais caro, então nós fomos de ônibus. Chegamos à noite, já tínhamos hospedagem, estava tudo escuro, uma noite feia, uma neblina. Quando eu botei os pés ali, eu comecei a chorar. Aí Natália perguntou, o que foi, meu amor? Eu disse, não sei. Mas você já se sentiu voltando para casa? Era algo incrível. Aí nós fomos para o nosso albergue. Já era uma época de baixa temporada, estava vazio. A sorte, nós ficamos, eram vários beliches, mas nós ficamos sozinhos naquele quarto. Foi muito bom. E à noite eu estava assim, deitado no meu beliche, a Natália no beliche ao lado, e eu olho, à minha frente está aquela mulher. Eu dei um berro. Eu dei um berro e perguntei, o que você quer comigo? Ela disse, eu só quero saber, por que você fez isso comigo? Mas eu não fiz nada, eu não sei quem é você, pelo amor de Deus. Aí aquela Augusto. Era a Natália mais uma vez dizendo que eu tive um pesadelo que não tinha nada a ver. Aí ela foi e deitou comigo ali no beliche, eu tremia. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que era algo sério. Até ela chegou a dizer, eu me arrependi de te trazer para cá, eu sabia que ia ser problema. Eu disse, não, eu acho que foi bem, eu tenho que ver o que está acontecendo,
Naquela noite nós ficamos conversando, ela fazia 1000 perguntas para mim, eu não sabia nada, eu só sabia que essa mulher aparecia na minha vida. Aí no outro dia levantamos, tomamos um bom banho, vamos conhecer Gasteiz. Bom, eu acredito que para a Natália foi uma experiência espetacular conhecer uma cidade nova, ainda mais uma cidade linda, histórica. Agora, para mim, foi um déjà vu. Quando eu entrei naquela praça da Virgem Branca, com aquela arquitetura, aqueles palácios, aquelas construções maravilhosas, aquele monumento da Vitória, aquela, sabe? Eu não sabia exatamente o que significava o movimento, mas eu sabia que era da Vitória. Vitória do quê? Eu não sabia. Eu tinha flashes, eu olhava os prédios, eu sabia o que eles eram ou já foram. Eu voltei no passado, de repente eu cheguei a sentir o cheiro de bosta. Sabe por que esse cheiro de bosta? Dos cavalos das charretes que eu via passar. Eu voltei. Eu via caminhando nas ruas aqueles casais, aquela aristocracia espanhola, aquelas mulheres muito bem vestidas, aqueles dons. O dom disso, o dom daquilo, dom na Espanha, tipo ser na Inglaterra. Então, até tinha o Zorro, né? Dom Diego de la Vega. Eu vi aquilo tudo. E eu fui caminhando entre eles passavam por mim, me cumprimentavam. Eu ia vindo. Estava entre eles. E Natália me segurando a mão. Tudo bem? Eu digo, não sei. Não sei. Eu não sei. Aí aparece aquela mulher. Ela veio caminhando, se aproximando de mim. Se aproximando. Agora, a maior surpresa para mim foi quando a Natália perguntou: quem é essa mulher? Eu disse, você está enxergando? Ela é Estela. Estela, disse Natália, mas que raio é Estela? Eu não sei, eu lembrei o nome dela agora. E ela apontou para mim, apontava. Foi ele, assassino, foi ele, assassino. Ela começou a gritar, e aqueles lords, né, aqueles dons, ficaram me olhando. E eles vinham em minha direção. Aí foi que eu comecei a perder o controle. Falei para Natália, vamos sair daqui. Eles estão nos cercando. Eles quem? Você não está enxergando? Eu digo, não, a praça está vazia. É uma manhã fria, não tem ninguém, está chuviscando. Eles quem? Mas você viu a mulher? Ela eu vi, mas quem é Estela? Eu digo, eu não sei. Eu sei que eu olhava para trás, ela apontando. Por que? Ela gritava. Por que você fez isso comigo? Por quê? Senhor Romário, eu sou sincero. Meu ano sabático estava só começando. Eu não voltaria para o Brasil, não. Mas a partir daquele dia, eu disse para a Natália, amanhã nós vamos embora. Não, nós pagamos o albergue, mas não tem problema, a gente perde. Vamos embora. Vamos fazer a nossa viagem. Porque eu não sei o que eu vim procurar, mas eu encontrei. Não tenho explicação para isso, mas também não é hora de buscar. Agora eu quero viajar. Agora eu quero o que eu mereço por ter trabalhado tanto, por ser um cara legal. Eu sou um cara legal. Eu não sou o que essa mulher falou. Eu quero passear. E foi o que fizemos. Eu não fiquei mais... Chegamos lá no albergue, uma senhora maravilhosa, muito educada e coisa, perguntando se a gente queria trocar roupa de cama, se a gente queria isso, se a gente queria aquilo. Aí eu disse, nós vamos embora. Aí ela, mas por que? Não gostaram? Ela falava aquele basco, aquela coisa. E eu entendia tudo. Em Madrid eu apanhava para falar o espanhol. Castelhano, que o argentino fala.
mas o basco entendia tudo e falava tudo. Natália só me olhava. Aí eu expliquei para ela, não, é que nós recebemos uma notícia muito ruim, questão de saúde da família, então a nossa viagem perdeu o encanto, depois a Natália batia na madeira assim, mas a senhora, olha, adoramos, a sua posada é linda, sabe, a senhora é maravilhosa, fez um atendimento incrível, é uma pena, mas nós estamos indo embora, a senhora não precisa nos devolver o dinheiro, a senhora não tem culpa. Ela fez questão de devolver, eu disse, não, a senhora fica com o dinheiro aí, então a gente fica com essas diárias em aberto, quem sabe a gente volta. Ela, vou esperar. Me desejou sorte, saúde na família, arrumamos nossas coisas, fomos para a rodoviária e ó, pimba! Atravessamos a fronteira com a França e fomos parar em Bordeaux. Bordeaux é a entrada para o Vale do Loire, um vale incrível, até chegar em Paris, com castelos, com paisagens maravilhosas. Eu sei, nós não visitamos Países Baixos, nós não visitamos Barcelona, nós não visitamos Sevilha, não fomos a Ilha de Mallorca, não fomos visitar Las Palmas, mas eu disse para a Natália, perdão meu amor, eu te trago aqui de volta, mas chega de Espanha. Quando eu atravessei a fronteira da França, eu ainda me sentia meio enrugado. Só depois que eu comecei a subir o Vale do Loire que eu comecei a entender, porque bascos tinha do lado espanhol e do lado francês. Eu comecei a ficar mais aliviado quando eu saí dos Países Bascos. Aí tivemos um ano incrível, visitamos vários lugares. Eu parecia mais leve, eu parecia mais solto. Não porque eu tinha respostas, mas que eu entendia qual era a origem daquilo tudo. Então eu teria como procurar, mas só depois que eu voltasse para o Brasil. O ano passou maravilhoso e ele terminou com chave de ouro, porque quando nós aterrissamos, quando chegamos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e nós ficaríamos uns dias ali no Rio antes de voltar para São Paulo, eu olhei para a Natália e disse, tá feliz de estar no Brasil? Ela, quer saber, eu tô, é bom viajar, a Europa é linda, nossa viagem foi linda, maravilhosa, mas é bom estar em casa, né? Eu disse, melhor ainda, se tu quiser ir para nossa casa. Aí mostrei para ela, tu quer casar comigo? Nossa! O pessoal no aeroporto não entendeu, ela juntou no meu pescoço. Ela começou a gritar, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Aí foi fácil para todo mundo entender o que tinha acontecido ali. Aí se reuniram, aplaudiram, foi uma coisa incrível. Eu acho que foi a atitude mais sensata que eu tomei na minha vida. Foi pedir aquela mulher em casamento. Aí terminamos a nossa viagem, voltamos para São Paulo. Foi maravilhoso reencontrar a família, foi incrível. Já dissemos, eles já sabiam do meu pedido de casamento, tanto a minha família como a família dela. Nessa vez, ela foi a chifruda, foi a última a saber. Então, já começamos a ver os detalhes para o casamento. Seria algo muito simples, também a gente não tinha grana, a gente estava voltando praticamente sem dinheiro. Aí fomos batalhar trabalho, alugamos nosso apartamentinho, começamos a nossa vida. Mas Estela permanecia na minha vida, mas agora eu já não sentia mais tanto peso. Foi quando eu disse para a Natália que estava na hora de eu saber exatamente o que estava acontecendo. E fomos a um local indicado que teria as respostas. E de fato, não nos decepcionamos. Fomos num local sério, que trabalhava com honestidade, com um assunto muito importante. E
com os guias espirituais daquele local, eu fui apresentado a Estela. Ela se materializou na minha frente. Mas não estava com ódio, não era uma coisa demoníaca, não era não. Muito pelo contrário. Ela dizia assim: Jimenez, eu quero descansar. Eu quero seguir o meu caminho, eu quero ser feliz, mas eu não consigo, eu preciso tirar essa dúvida. Por que você fez isso comigo? Senhor Mário, sabe quando volta? Eu estava conversando com ela naquela casa, naquele local de rituais espirituais, mas eu me transportei. Na verdade eu não estava ali, na verdade eu estava numa belíssima casa da aristocracia basca. E eu via a cena. Eu via a cena. Era uma coisa assustadora. Eu me via chegando na casa, um salão enorme, aquela mulher no chão, sangue em volta. Sabe, me ajoelhei assim, eu abraçava e ela me perguntou: por quê? Por que você fez isso comigo? Eu te amei tanto. Eu estava esperando um filho teu. Por quê? Aí eu lembro que eu pedia desculpa. Desculpa, meu amor, desculpa. Eu não pensei que chegaria a esse ponto. Desculpa, desculpa. Eu abracei ela assim. E ela não disse mais nenhuma palavra. Eu sentia aquilo. Quando eu voltei, ela continuava ali na minha frente. Aí ela perguntou: por que você mandou aquele homem fazer isso comigo? Aí honestamente, senhor Mário, eu não sabia se eu era ou eu era o marido dela, ou se eu fui o marido dela. Eu tinha certeza que eu tinha sido o marido dela, não sei quando, sabia aonde. Mas naquele momento eu não sabia se eu era o Guto ou se era o Basco casado com ela. Eu não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu não havia feito nada tão criminoso contra ela. Pelo menos não nos padrões da época. E ela chorava, ela tinha uma mágoa, eu tinha vontade de abraçá-la. Eu sentia nela amor e ódio, ela não conseguia entender por que eu mandei aquele homem entrar na nossa casa e tirar a vida dela. Eu disse: eu não fiz isso. Ela falava: você confessou, você me pediu desculpas, você reconheceu. Eu disse: não, meu amor, não. Aí ela: por favor, não minta. Deixe continuar o meu caminho, mas não minta, assuma, diga por quê. Foi quando um dos guias chegou e disse: Estela, ele não está mentindo. Ele não foi o responsável pelos atos daquele homem. Estela dizia: mas ele me pediu desculpas. Sim, ele lhe pediu desculpas, mas por outra razão. Quando falou outra razão, me veio aquilo, né? Eu digo: não é possível. Mas tinha sido. E de alguma forma, a Estela recebeu também essa revelação. Senhor Mário veio na minha frente o que eu fui séculos atrás. Um fidalgo, um homem da alta sociedade, da corte, respeitado, mas um homem com a mentalidade da época.
Eu estava casado, feliz com minha esposa, e seria pai, embora eu não soubesse, ela não tinha me falado. Mas Estela era uma mulher frágil, era de porcelana, delicada. E eu era um jovem, cheio de vitalidade, então eu queria mulheres. E, senhor Romário, eu tive um caso com uma mulher casada. E o marido dessa mulher descobriu a traição. Ele matou a esposa, foi lá na minha casa, judiou de Estela, vingou o que eu tinha feito contra a honra dele com a pior das formas que alguém pode vingar. E a pobre Estela, já fragilizada, já sem ter como resistir, perguntou para ele por quê. Ele disse: porque eu havia mandado fazer o serviço. Ele estava ali porque eu paguei. Ele a deixou ali esvaindo e foi embora na certeza que ela morreria antes que eu chegasse. Aí quando eu cheguei, eu vi ele saindo. E desesperado eu entrei na sala, vi ela naquela situação. Aí abracei pedindo desculpas pela traição, e ela achou que eu estava pedindo desculpa por ter mandado ele fazer aquela barbaridade. Então, sem querer, eu confirmei a mentira que ele contou, e ali ela faleceu. Romário, de repente eu estava de novo naquela sala. Estava o guia, estavam outros em volta, uma paz. Natália, como sempre, do meu lado, e Estela me olhando, sorrindo. Aí eu olhei para ela: desculpa, meu amor. Ela me disse: eu não vou mentir para você. Mulher nenhuma perdoa uma traição. Mas eu vou partir feliz em saber que o homem que eu mais amei na minha vida não era um assassino. Ele era apenas um homem.